fala muito do jogo do Atlético, o jogo do Dragão do Brasil. O Atlético que ontem jogou bem, gente. Eu gostei do futebol do Atlético ontem. Achei interessante o futebol do Atlético, principalmente na primeira etapa. O time mostrou evolução, né? E o Remo até nota oficial soltou. A gente, inclusive, debateu esse tema aqui por conta do gol de empate do Atlético, que ele sai depois, né? De uma jogada. O time do Paysandu faz o segundo gol e no início da jogada tem uma falta, na parte ofensiva, né? O time do Remo vai lá e faz o gol. Tem uma falta, o jogador do Remo empurra o zagueiro do time do Atlético, na sequência da jogada, o atacante do time do Atlético, né? Na sequência da jogada, a bola acaba chegando no setor esquerdo de ataque, a jogada é construída e o gol da equipe do Remo acaba acontecendo, né? 2h15, inclusive tá aí na tela do YouTube pra você, o Dragão tem o pior elenco da capital, porque ontem o Adson Batista foi perguntado sobre isso, né? O Adson foi perguntado se o Atlético nesse momento tem o terceiro time aqui da capital do ponto de vista da qualidade. Mas eu queria até mudar aqui o GC, minha queridíssima Eduarda Cabral, aí até contei com a sua competência, coloca sobre a questão da arbitragem, né? O Atlético empata o jogo e Remo reclama da arbitragem. A gente fará esse tema aqui. 2h15, atenção. Ontem uma choradeira danada. O Remo soltou até nota oficial. Nota oficial ontem, por conta do gol. Colocou o campeonato em xeque, um monte de coisa, negócio assim, totalmente lamentável. Inclusive, gente, eu tenho aqui imagens da cidade de Belém do Pará nesse momento, depois da choradeira do Remo. Põe na tela do canal do YouTube. Olha lá, imagens de Belém do Pará. Tá inundada de água e de choro do Remo. Belém do Pará nesse momento. O povo do Remo chorou tanto que inundou a cidade. Olha o choro do Remo aí que deu. Inundou Belém. Tá inundada Belém. O choro tá chegando no Maranhão. Daqui a pouquinho tá descendo ali pelo Tocantins e vai chegar aqui no estádio de Goiás. Eu tô preocupado. Olha o choro do Remo aí, gente. Inundou Belém do Pará. O povo chorando desde ontem à noite. Arbitragem. Meu Deus, tirar. Pelo amor de Deus, gente. Ô, Matheus, foi falta ou não foi no início da jogada lá no segundo gol da equipe do Remo? Lógico que foi. Falta claríssima. Não tem o que chorar, não tem o que lamentar, não tem que fazer nota, não tem que fazer absolutamente nada. O Remo não era o gigantão da Série B? O poderoso? Eu falei que esse time ia cair aos pouquinhos, né? Eu falei. Poderia ter vencido o Atlético estava lá embaixo, poderia ter vencido, mas não conseguiu vencer. E assim, o resultado pra mim foi ruim para o Atlético ainda. O Atlético teve totais condições de vencer o jogo, cara. Totais condições. Mas, naquela situação ainda de transição de treinador, ainda pecou um pouco, né? E, consequentemente, não teve a vitória. Mas o lance foi claríssimo de falta para o Atlético. Ô, Tim, pra mim o erro ali foi, mesmo diante do lance ter acontecido bem na frente do Bandeirinha, foi na frente do Bandeirinha. O Bandeirinha não deu falta. Aí foi no VAR, demorou uns 5, 6 minutos também, né, pra checagem do lance e tal. Bicho, foi um lance tão claro. Pra mim foi uma falta claríssima. Pra você, maestro, foi falta ou não foi? Eu daria falta. Eu até expliquei isso ontem. O Federico Martínez, quando ele vem em velocidade da lateral pra tentar entrar dentro da área, ele tem um tranco ali, um empurrão do Daniel Cabral, né, o número 6 do Remo. E principalmente quando o jogador tá em muita velocidade, esse tranco, você vê que ele desequilibra totalmente o Federico Martínez, joga o Federico Martínez em cima do zagueiro Reinaldo da equipe do Remo. Pra mim chamou a atenção do árbitro não ter marcado no momento da falta, né? Deixou seguir, aí eles ficam muito dependentes do VAR, né? Eles ficam muito esperando, confiando no trabalho do VAR. Tipo assim, se der errado, o VAR vai lá e corrige, me chama, eu vejo novamente. Mas poderia ter evitado toda a reclamação, todo aquele imbróglio que aconteceu depois do jogo, toda essa situação de reclamação do Remo, da diretoria do Remo, essa nota oficial. Pra mim, a diretoria do Remo, ela tem todo o direito de reclamar, mas pra mim ela procura o caminho errado. Pra mim, esse caminho da nota aí oficial, ela é perigosa, a gente sabe como funciona a CBF. Pra mim, o Remo, se quer reclamar, pega a imagem, pega o áudio, leva algum especialista, vai lá na comissão de arbitragem da CBF, mostra, ouve qual vai ser a justificativa, reclama, vai lá presencialmente. Agora, quando você faz uma nota colocando em xeque toda a competição, eu vejo que é perigoso pro Remo essa situação que foi tomada pela diretoria. Eu não entendi esse choro não, Danilo. Até nota oficial fizeram. Não foi falta no começo da jogada, não? Em cima do jogador da equipe do Atlético? Thiago, cuidado. Pra mim não foi falta. Ó o Joãozinho da parada aí, ó. Não. Ó o Joãozinho da parada aí, ó. Ó o recorte. O recorte aí pro Instagram. Primeiro o Tailan, que é o árbitro que apitou, que ele é do futebol do Amapaense. Pouca experiência em competição nacional, apenas 6 jogos em seu currículo em competições de grande porte, no caso da Série B. Desses 6 jogos, 2 apitados a favor do Atlético, no caso um contra o Atlético e esse de ontem também contra a equipe do Remo. Inclusive o senhor do VAR, o Carlos Eduardo, qual que é o sobrenome dele aqui?
Carlos Eduardo Nunes, que Braga Nunes. ele vem cometendo alguns erros assim recorrentes. Ele é do Vamos Rio de longe, Janeiro. não. Exatamente. No jogo com São Paulo e Santos, um lance, pelo amor de Deus, a bola claramente o goleiro atinge o jogador do São Paulo e ele nem sequer chama e aciona o árbitro de campo para que pudesse intervir. Haja visto que o papel do VAR é corrigir erros grotescos e não intervir em uma decisão em uma posição que o árbitro já tinha tomado. A decisão de campo foi seguir a jogada. Ele era um lance interpretativo, para uns aqui da mesa estão achando que foi falta, para mim não foi falta, outros ali têm a mesma interpretação, o Clube do Remo também teve essa visão de que não foi falta, o Federico ele tenta se equilibrar, não consegue, aí vem o Reinaldo, ele já desequilibra mais, visto que ia perder a bola e se joga. O contato foi do Daniel Cabral, número 6 do Remo. Então não vamos longe não, e eu também fui procurar outro lance que podemos remeter na semifinal, acho que semifinal não, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Wagninho do Grêmio Novo Horizontino sofre uma falta quase semelhante, o São Paulo na transição faz o gol, elimina o time do interior de São Paulo. E naquele momento foi interpretativo. Então a gente tem que analisar aqui que tem que ter coerência da arbitragem. Até o momento não tá tendo. Porque lá em São Paulo validou o gol, aqui já invalidou. E foi a mesma jogada. É só procurar aí, Wagninho, no jogo contra... Só pra ser coerente, pra mim esse jogo que você tá citando, Novo Horizontino e São Paulo, pra mim foi muita falta. Também achei no falta. Wagninho. Né? Mas falta isso, né? Exato. Essa questão de critério. Eu respeito demais. Ela não no foi seu falta, caso, ela foi muito falta. Quando ele é interpretativo, até falaram no início do Campeonato Brasileiro que ia ter uma interferência menor do VAR, aí concordo com você, o VAR não mudou nada, continua tendo interferência, e os árbitros... Só um detalhe aqui, o Danilo falou que no de São Paulo foi falta, o do Atlético também foi falta, foi rigorosamente, você foi incoerente agora, ué. Falar que foi a interpretação, lá interpretou de um jeito e foi falta, aqui interpretou de um jeito que não foi e só falta. uma correção aqui. Lá não deu. Lá não deu falta. Lá não deu falta. Lá não anulou e o gol. aqui não anulou. Não, aqui conseguiu. anulou. E aqui anulou o gol, então a interpretação tá com Mas por dualidade que de você critérios. falou que aqui não foi e lá foi? Qual a diferença do lance? A diferença é grande, aqui foi falta. Danilo, o cara do Remo fez isso aqui, ó. No Thiago, De Federico. o cara do Remo O cara fez aqui. isso aqui. Isso é Pelo amor de falta, Deus. meu amigo. Isso é falta em Agora- qualquer canto do mundo. Não, pra mim não. Pra mim não foi falta. pelo O amor cara de Deus. desequilibra. No primeiro Falta tapa que ele dá, claríssima. ele já Ué, desequilibra. desequilibrou como? O Ele- vento? Soprou? Foi. Ele procura o contato, aí o cara do Paysandu... Foi uma entidade. O Daniel Cabral. O Daniel Foi uma tira, entidade. O Reinaldo vem, ele já desequilibrado cai. Foi a pomba gira, né, Olha, que se vocês derrubou querem ele. falar do Pelo amor de Atlético, Deus. agora Eu vejo que falta também um pulso maior da arbitragem. Depois nós vamos falar do Vila Nova, que teve um Exatamente, peso. ele não teve o posicionamento. Continua a mesma coisa. Falaram que ia ter menos interferência do VAR, falaram que ia deixar mais a decisão de campo. Não continuou, tá tendo interferência de VAR. E o árbitro, 99% das vezes que ele é chamado no VAR, parece que ele fica na obrigação de ter que mudar a opinião dele de campo. Eu, lógico, interno, igual o Danilo, que é um lance interpretativo, respeito demais quem achou que não foi falta. Eu repito. Eu não respeito, Eu daria. não. Foi falta. Eu daria Faltou falta. falta Pra mim claríssima. houve o Faltou desequilíbrio mais ali. ele manter a posição de campo dele, Tim. Ele tinha que ter mantido a posição Não, dele. Danilo, O aí VAR, não, o aí VAR, você Thiago, tá. Aí ele deve ter visto, Você tá Danilo. trazendo uma informação errada ele aqui. deve ter visto que quando ele vê em outros ângulos, aí ele pode ter mudado a opinião dele. Eu acho Deixa- que é esse o Não, papel eu que o penso VAR deixa- fez. deixa eu só muito corrigir dele aqui uma manter a situação. posição. O VAR é pra isso. Não, O VAR é pra isso. O VAR é pra corrigir erros grotescos. Na origem da jogada houve uma falta. E na sequência da jogada, o segundo gol da Então equipe por do que Remo. o senhor do VAR não chamou no jogo São Paulo e Santos? Não, é Liga problema pra ele, dele. pergunta. Ué. Liga pra ele aí, manda Ué, no eu não WhatsApp. tenho o número dele, Eu tô tenho falando que é do ligar jogo pra de ele. ontem. Então, e O aí ontem papel ele do quis VAR, intervir. o papel do VAR, o senhor como grande comentarista que deveria saber disso, Ah. é fazer esse tipo de coisa mesmo. Na origem da jogada teve uma falta. O que o VAR fez? Chamou a arbitragem. É, mas é interpretativo. Ele interpretou que eu Não, meu amigo, interpretativo Mas não. é, ele tem que ser Pro intervido, VAR não foi ele tem que interpretativo, intervir, pro VAR mas foi teve um erro falta. grotesco. Ali não foi um erro grotesco, foi um lance interpretativo. Faltou a decisão de campo. O árbitro manter a posição Não, dele. mas Ó, pra mim não foi falta. o lance ele foi determinante, Danilo. Foi determinante. Quando sai o E é gol, interpretativo. quando sai o gol, aí na situação de interpretação, o VAR tem que chamar. Na verdade, Claro. que todos os gols têm a revisão. Perfeito o VAR Todos ontem. os gols têm a revisão. O que pode ter acontecido com o Carlos Eduardo Nunes aí do Rio de Janeiro, que era o VAR, ele interpretou na visão dele que aquele lance pra ele era falta. Assim como pra mim também seria falta, eu teria marcado. Caberia ao árbitro lá do Amapá, o Tailon, né? Tailon. Tailon. É olhar o Tailan, olhar no vídeo ali e se ele realmente achou que não foi falta, ele deixar a decisão dele, daria o gol pra equipe do Remo e pronto, e acabou. Só que não foi isso, ele foi lá, reviu o lance, olhou em vários ângulos ali e acaba mudando a decisão dele de campo. Agora, em termos de jogo, o Atlético a gente tem que pontuar. Teve
eu vou até mais além. O jogo do Atlético ontem, a gente pode até remeter juntos ao jogo que foi na final da Taça da Inglaterra entre City e Crystal Palace. Os mesmos 71% de posse de bola que o Atlético teve, o Manchester City teve lá no jogo que ele perdeu a Taça da Inglaterra por 1-0 pro Crystal Palace. O City teve 23 finalizações, o Atlético também teve as mesmas 23 finalizações, 573 passes, o Remo apenas 238, só que a efetividade foi do Remo, o Remo sai ganhando. Pra mim, ele foi prejudicado, beleza, poderia ter feito o gol de empate ali no final, o Sandro Lima diminuído, 2-1, até poderia acontecer o 2-2, mas pra mim o Remo abrindo 2-0, ele dificilmente conseguiria sair derrotado daqui, ou então, quem sabe, até com empate. O Crystal Palace só trocou 126 passes no jogo, foi mais efetivo, 1-0, campeão, então eu vou por aí. O Atlético teve mais posse, teve mais bola, porém a efetividade do Remo ia sair com 3 pontos e um erro da arbitragem prejudicou ele. Na sua visão, pra mim a arbitragem ontem perfeita, a arbitragem ontem perfeita. O único erro foi que eles não marcaram o lance, né, que foi bem na frente do bandeirinha. Falta claríssima. Existe um empurrão pra mim claro, do jogador da equipe do Remo em cima do De Federico. Então o lance foi muito bem marcado. E a gente fala agora um pouquinho mais da partida tecnicamente, né? Tirando um pouquinho das polêmicas. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 de Goiás. Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Barceneiro, precisou, aqui tem. E Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Gente, paramos aqui nos 360 likes. Cadê mais like aí? Precisamos bater aqui os 500, tá? O Launesse Silva, arbitragem perfeita. Thiago, concordo plenamente com você, com o Matheus e com o Tim. Paulinho Rodrigues, tá ligado com a gente também. Ricardo Martins de Paiva, tem que punir o Bandeira do jogo de ontem. Nem na série C e D, os clubes vão querer ele como auxiliar de arbitragem. O lance foi na cara dele, Thiago. Pois é, concordo plenamente com você. O erro foi dele. O Davi Damasio, também tá ligado com a gente, um abraço. O Manovini, também tá ligado aqui no canal do YouTube. Zé Carlos Ribeiro também tá ligado, arbitragem perfeita. O Etevaldo Roque da Silva, já deixei meu like, Thiago Menezes, enfim. Um abraço para toda essa turma maravilhosa, sempre ouvindo a gente aqui na Band News Goiânia. Matheus, ontem o Atlético provou que está em evolução na competição, principalmente pelo primeiro tempo que ele faz contra a equipe do Remo? Não, pra mim não. Não gostou? Não gostei. Pra mim o Atlético, ele tá faltando uma consistência de jogo. Ele tem um esquema tático, né? Mas não tem um esquema de jogo. Eu acho que quando o Atlético começa a jogar, ele parece aqueles carros engasgados, gasolina batizada. Ele vai na base do tranco, mas não tem uma consistência, né? Pra você ver, o Atlético fez aquele gol bem anulado e depois daquilo ali apagou, né? Não conseguiu ter o mesmo ímpeto. Tanto que o Remo quase fez um belíssimo gol cara a cara, né? Com o goleiro do Atlético. Então, pra mim, falta um pouco mais esse espírito. Pra mim, falta um pouco mais de empenho de alguns atletas. Não adianta você ter alguns que procuram jogar mais se tem outros atrás que jogam de menos. Eu acho que a defesa do Atlético ainda está muito insegura. Quando tem contra-ataque, então, meu cara, é um Deus nos acuda. A estratégia de jogo de qualquer adversário do Atlético, se for na base do contra-ataque, leva perigo. Tanto é que o Atlético, ele começou jogando ontem com 3 volantes. 3 volantes dentro de casa. Então é um time que ainda está inseguro. Eu espero evolução, espero que com o novo treinador, aquela baixa evolução, mas que estava tendo com o Tencate, ela volte a acontecer, porque pra mim ontem o Atlético estacionou. Eu já gostei, o Maestro Tim, principalmente do primeiro tempo. O que você me fala desse jogo aí? O primeiro tempo, gente, o time do Remo é bom. O Remo tem qualidade, diferente do Paysandu, que pra mim é candidatíssimo ao rebaixamento. O Remo tem qualidade, time muito bem montado. Muito bem organizado. Muito bem treinado pelo Daniel Paulista. Né, jogadores de muita habilidade. Aquele Adailton ontem fez uma jogadaça que, pelo amor de Deus, no primeiro gol do Remo, né? Dailton foi bem Pedro pra Rocha caramba. No ataque ali, né? E assim, o Daniel Paulista, ele foi montando uma Arapuca atrás de Arapuca pra cima do técnico do Atlético, né? O Anderson Gomes, que foi o técnico ontem. O que ele fez? Ele faz 1-0 e ele vai colocando ponta. Ele vai jogando na bola esticada com velocidade. Quase que ele mata o jogo. Então, assim, você não viu a evolução no time do Atlético ontem, não, nesse empate diante do Remo? Eu vi evolução em algumas situações e vi outras situações que nem tanto, Thiago. No primeiro tempo, eu gostei da questão de pegada do Atlético, da marcação alta, né? Mesmo
sem a bola ali, marcando lá dentro da equipe do Remo, tentando recuperar a bola quando perdia já no ataque. Eu vejo que isso é uma evolução, mas ainda vi que o time, até pela maneira que entrou escalado ontem, ficou muito dependente só do lado esquerdo ali, com o Marcelinho, com o Conrado ali, porque o Cauã entrou como titular e faltou alguém pelo lado direito ali para trabalhar mais com o Rai Ramos. Mesmo assim, o Atlético conseguiu criar algumas boas oportunidades, só que o Atlético ainda deu também à equipe do Remo essa situação do contra-ataque. Por mais que você jogue em casa, você vai jogar de forma agressiva, vai jogar pressionando o seu adversário, tem que ser um time mais compactado. E você pega o lance do Pedro Rocha, que o Matheus citou, que foi um contra-ataque, né? Você vê que o Adailton recebe a bola sozinho, ele tem condição de dar o passe pro Pedro Rocha ali, que tá bem à frente dos defensores do Atlético para finalizar. Sorte do Atlético, o Pedro Rocha errou, finalizou para fora. E depois que tomou o gol também, o Atlético deu uma desestabilizada. Aí ele deu uma bagunçada, praticamente partiu depois o Anderson ali, mais no final do jogo, com aquele modo desespero, né? Mais de vontade, de coração do que estratégia técnica realmente. Foi um time que foi mais na parte do por tudo ou nada ali, pelo menos conseguiu ainda um empate que foi importante. Teve algumas coisas de evolução, mas ainda precisa de muitos ajustes. É lógico, o treinador novo está chegando agora, vai precisar de ter muito trabalho para ajustar melhor esse time do Atlético. O Atlético ele tem altos e baixos ainda dentro da partida, mostra coisas boas, mas ao mesmo tempo ainda tem algumas falhas que fazem o Atlético perder pontos preciosos, como foi os dois que ele perdeu ontem. 12h31, debate das Ceras, oferecimento Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para construção. Na Vez Aparecida, pertinho do Buriti Shopping. Sopema, 6239285114, referência nacional em peças para motores a diesel. Tecar, entrada facilitada em até 24 vezes no cartão de crédito. Pense bem, vá de Honda com a Tecar. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. E Alternativa Autopeças. Precisou de peças? Ligue agora, 3280-8383. Gente, precisamos bater os 500 likes. Estamos com 380 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Deixa o seu like agora, não custa nada. Te inscreva também, você que tá ligado com a gente aí direto de Belém do Pará, você que tá fora do Brasil, você que tá nos ouvindo, nos acompanhando. Você é muito bem-vindo, viu? Aqui é a Band News Goiânia, a rádio de maior audiência de Goiás. Quando o assunto é futebol e notícia, a casa do futebol goiano. Like, like, like. Centro-Oeste Express, somos a transportadora número 1 do estado. Desde 2012 do mercado de transportes rodoviário de cargas e armazenagem. Vai de Centro-Oeste Express 100% Goiânia, 2h32, debate das Ceras, oferecimento Realiza Construtora, você sonha, a gente realiza. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. A Camargo, seu distribuidor autorizado MWM com as peças corretas para o seu trator, caminhão ou picape, parceira de quem produz. Come Quieto Sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade, 3255-4040. E também, meus amigos, Frutos de Goiás. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, moranga, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás. A fruta do pé, direto para o seu picolé. 2h32. Você gostou ontem, principalmente do primeiro tempo do Atlético, Danilo Dias? Deixa algum tipo de esperança a mais para esse novo trabalho que vai começar agora do Fábio Matias? Também penso que sim, Thiago. Eu gostei do que vi. O Atlético teve mais posse de bola, trocou mais passes, faltou uma efetividade. O Sandro Lima teve a oportunidade de fazer um gol, também não fez. O Atlético conseguiu dominar o time do Remo no quesito troca de bolas, no quesito não se afobar demais com a posse de bola, mas em alguns momentos falta aquela produtividade, aquele momento ser mais letal, né, ao time. Isso devido à falta de vitórias, às vezes à falta de confiança, mas a verdade é que nos últimos 9 pontos o Atlético conseguiu 5, foram 2 empates e uma vitória, então é um time que vem assim nos 3 últimos jogos conseguindo somar pontos. O Atlético não está distante do pelotão da frente, ele pode estar distante no número na 11ª posição para o quarto, na segunda página da tabela, mas se a gente for olhar pontualmente falando, ele está ali se mantendo com 11 pontos. Esses 11 pontos o Vila Nova tinha na temporada do ano passado, para que a gente tenha uma ideia. O Vila estava na 10ª posição com os mesmos 11 pontos do Atlético hoje, então ele não mantém a distância tão longa, mas também consegue mostrar no jogo de ontem que a posse de bola o time tá tendo domínio, tá tendo que a bola criando de vários setores, começa no setor defensivo, passa pelo meio até chegar ao ataque. Aí sim, quando chegar lá, precisa ter mais assertividade, ser mais letal, porque foi o que o Remo foi ontem. O Remo produziu pouco, teve menos bola, mas nas vezes que foi mais efetivo. Poderia ter feito 1, poderia ter feito 2, mas pra mim foi um ponto que o Atlético conseguiu. O Remo é um dos times invictos dentro dessa competição.
é um dos times a serem batidos também, ninguém conseguiu vencer o Remo, não seria o Atlético ontem dentro dos seus domínios que conseguiria. Então, pra mim, foi um ponto que ele somou a mais, tem um calendário difícil pela frente, uma sequência aí de os próximos 4 jogos, agora América, depois é Goiás, depois Atlético Paranaense, Curitiba, então se ele conseguir manter e segurar esses adversários para que eles não se distanciem, também vai ser importante pro Atlético.